Fala galera, Tio Tobi chegando aí com o nosso último vídeo da playlist. Embora o último não menos importante. Aliás, esse será o vídeo mais longo da playlist porque tem coisa pra caramba pra falar. Vamos falar aí da ascensão e queda da União Soviética. Preparado? Então vamos nessa. Para compreender como a União Soviética acabou, primeiro você tem que ter uma clara noção do que ela foi. A história da União Soviética tem início lá na Revolução Russa, que aconteceu em 1917, quando um grupo de revolucionários liderados por Vladimir Lenin tomam o poder e assassinam toda a família real russa, incluindo os filhos do czar, que na época ainda eram crianças. Após a vitória dos bolcheviques, grupo liderado por Lenin e Trotsky na Guerra Civil Russa, Lenin instituiu o comunismo na Rússia e cria em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Com a adoção do socialismo, importantes mudanças vão ocorrer. Entre elas destacam-se a adoção da economia planificada, planejada pelo Estado através dos famosos planos quinquenais, que duravam 5 anos, a estatização dos meios de produção, fazendas, fábricas, bancos, todos passam a pertencer ao Estado. O fim da propriedade privada e o unipartidarismo, representado pelo PCUS, ou PUX, Partido Comunista da União Soviética. Todos os outros partidos que representavam outras ideologias são proibidos de existir. O socialismo adotado pela União Soviética passa a ser conhecido como o socialismo real, por divergir das bases teóricas e ideológicas do socialismo do Karl Marx. Nesse socialismo real, o Estado passa a ter um total controle sobre a vida das pessoas. As liberdades individuais são suprimidas em favor do coletivo, ou seja, todos aqueles que discordam do sistema vigente serão perseguidos, que no caso da União Soviética significa uma prisão na Sibéria com trabalhos forçados, geralmente até a morte. Após a morte de Lenin em 1924, quem assume o poder na União Soviética é Joseph Stalin, um dos maiores e mais perversos ditadores da história mundial. Foi no governo de Stalin que a União Soviética viveu a Segunda Guerra Mundial. Nessa guerra, Stalin teve um papel de destaque, levando a União Soviética à vitória sobre a Alemanha nazista de Hitler. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo completo sobre a Segunda Guerra Mundial, hein? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética liberta do domínio nazista todo o leste europeu, que durante a Guerra Fria torna-se área de influência soviética. Os países do leste europeu passaram a ter governos comunistas, uma espécie de governos marionetes, fantoches, que tinham que acatar as decisões tomadas lá em Moscou. Esses países passaram a ser chamados de países satélites, porque eles orbitavam em torno da União Soviética. Era a União Soviética que de fato ditava as regras. A grande exceção a esse poder centralizado da União Soviética era o governo da Iugoslávia, do Marechal Tito, que, embora fosse socialista, mantinha sua autonomia e sua independência das ordens de Moscou. Olha, aqui no canal também tem um vídeo sobre a Iugoslávia e sobre o Marechal Tito. É um vídeo bem legal, vou deixar também o link aqui na descrição. Após a morte de Stalin em 1953, o poder da União Soviética vai passar pelas mãos de outros 6 líderes durante a Guerra Fria. No entanto, apenas 3 deles merecem destaque. Khrushchev governou a União Soviética de 1955 até 1964. Durante esse período, a Guerra Fria passou por um período que ficou conhecido como coexistência pacífica, ou seja, Khrushchev buscou uma certa aproximação com os Estados Unidos, assinando acordos que limitavam a corrida armamentista. O interessante é que existe uma grande contradição nessa história. Embora esse período tenha ficado conhecido como coexistência pacífica, foi justamente aí que a União Soviética e os Estados Unidos por muito pouco não inauguraram a Terceira Guerra Mundial, lá com a crise dos mísseis em Cuba, que você viu no vídeo número 5 aqui desta playlist. Khrushchev também foi o responsável por promover o que ficou conhecido como desestalinização, o que na prática significou rever muitos dos desmandos do ditador Stalin, que governou a União Soviética por 31 anos, como se fosse um imperador absolutista de forma tirânica, levando a União Soviética a um grave atraso econômico se comparado aos países capitalistas mais desenvolvidos daquela época. Brezhnev governou a União Soviética de 1964 até 1982. Foi a liderança mais longa no comando da União Soviética
durante o período da Guerra Fria, comandando o país por 18 anos. Foi durante o governo Brezhnev que a União Soviética atingiu o seu ápice geopolítico. No entanto, também sob suas ordens, a economia soviética começava a dar sinais de esgotamento. Sua atuação na política internacional é marcada pelo estabelecimento da teoria da soberania limitada, mais conhecida como a doutrina Brezhnev, no qual, segundo o líder soviético, a União Soviética era a responsável pela manutenção do comunismo e que, por essa razão, teria o direito de intervir em países socialistas que demonstrassem qualquer tipo de enfraquecimento. Essa intervenção poderia inclusive ser feita através do uso da força, com envio de tropas do Pacto de Varsóvia. As principais demonstrações da atuação da doutrina Brezhnev foram as intervenções militares feitas na antiga Tchecoslováquia na famosa Primavera de Praga, em 1968, quando tropas do Pacto de Varsóvia, lideradas pela União Soviética, invadem Praga, na época capital da Tchecoslováquia, e impedem uma série de mudanças que visavam, segundo o líder tcheco Alexander Dubček, uma humanização do socialismo, concedendo mais liberdades para a população. E também houve a intervenção lá no Afeganistão em 1979. O governo Brezhnev incentivou, financiou e armou diversos grupos comunistas na América Latina, na África e na Ásia, elevando muitos gastos com armamentos e na manutenção do comunismo em muitos países pelo mundo. Esses elevados gastos militares, a grande corrupção de seu governo, aliados à forte repressão às liberdades individuais, mergulharam a União Soviética em uma profunda crise econômica e social que iriam explodir no governo de Mikhail Gorbachev. O governo de Gorbachev tem início em 1985 e vai até 1991, quando a União Soviética se desintegra. Portanto, Gorbachev é o último presidente da União Soviética. Gorbachev é, sem dúvida alguma, uma das personalidades mais importantes do período da Guerra Fria. Inclusive, é tido por muitos como o homem que pôs fim a esse conflito, livrando o mundo da ameaça nuclear. Devido sua atuação na política internacional em parceria com os Estados Unidos, promovendo a redução das tensões com os soviéticos, Gorbachev é agraciado em 1990 com o Prêmio Nobel da Paz. Quando assume o poder em 1985, Gorbachev herda um país assolado em problemas, praticamente falido. O país apresentava problemas em praticamente todos os setores. Mas como essa superpotência chegou a essa situação de calamidade? Grande parte dos problemas enfrentados pela União Soviética são inerentes a um sistema socialista de economia planificada, que, aliados a uma gigantesca ineficiência administrativa de seus líderes, levaram essa superpotência para o buraco. Entre os principais problemas da União Soviética naquela época, podemos destacar a rígida burocracia do Estado soviético, que limitava a tomada de decisões de forma rápida, fazendo com que até mesmo as mais simples decisões tivessem que passar por várias pessoas, aumentando inclusive a corrupção por causa disso. O rigoroso controle estatal na economia, que impedia a livre concorrência, o empreendedorismo e a competitividade entre as empresas, limitando assim a criatividade e a inovação. Esse intenso controle fazia com que todos fossem dependentes do Estado, como se o Estado fosse um grande pai de todos que devesse sustentar todo mundo. Os bens de consumo soviéticos eram de baixíssima qualidade e estavam décadas atrasados em relação aos produtos dos países capitalistas, como os Estados Unidos, a Inglaterra e o Japão. Na realidade, a União Soviética estava passando por uma grave crise de abastecimento. Faltava o básico: roupas, calçados, sabonete, papel higiênico e, principalmente, comida. Longas filas se juntavam em frente aos mercados que raramente tinham o que vender. Mesmo que você tivesse dinheiro para comprar, não havia produtos disponíveis. Isso levou ao surgimento de uma economia paralela, o famoso mercado negro, onde os produtos eram vendidos a preços altíssimos. Novas tecnologias raramente surgiam, com exceção do setor bélico, que, devido à intensa concorrência com os Estados Unidos, era obrigado a estar sempre inovando, criando coisas novas, principalmente novas tecnologias. Percebeu como a concorrência é fundamental para a inovação? O problema é que, para manter esse intenso ritmo de inovações, a União Soviética passou a gastar muito dinheiro com o setor bélico, do que, do ponto de vista econômico, se não for muito bem equalizado,
é um grande problema. E como você já percebeu, a União Soviética não conseguiu lidar muito bem com isso. E por fim, e não menos importante, a grande repressão do Estado contra as liberdades individuais. Na União Soviética, assim como na maioria dos países socialistas que existiram ou ainda existem, as pessoas são proibidas de discordar do governo. Caso você discorde, você não deve se pronunciar sobre isso. Caso contrário, você será preso, podendo ser condenado a trabalhos forçados, ou até mesmo morto. Ou, para piorar, todas essas situações. Na União Soviética não existia liberdade de crença nem liberdade política. Existia apenas um partido, não existindo liberdade de expressão ou imprensa livre. Em resumo, a população vivia oprimida por uma elite que ditava as regras e não aceitava ser contestada. No entanto, ninguém aguenta viver sem liberdade para sempre, e uma hora ou outra a coisa explode. A União Soviética conseguiu perder o apoio da própria população, que já estava de saco cheio do socialismo e muito afim que ele acabasse. Bem, foi esse aí o quadro que Gorbachev encontrou quando assumiu o controle da União Soviética. Vendo a calamidade que se encontrava a União Soviética, grandes mudanças eram necessárias para tirar o país do fundo do poço. Gorbachev entendeu que os altos gastos no setor bélico e a guerra no Afeganistão estavam corroendo a economia do país. Sendo assim, Gorbachev aproximou-se dos Estados Unidos, tendo ido visitar pessoalmente o presidente norte-americano Ronald Reagan em Washington em 1987, pondo um fim à corrida armamentista, e também ordenou a retirada das tropas soviéticas lá do Afeganistão. A guerra do Afeganistão durou 10 longos anos, consumindo muito dinheiro e vidas de soldados. Essa guerra foi um desastre tão grande que ela é conhecida como o Vietnã Soviético. Mas sem dúvida alguma, Gorbachev é lembrado pelas duas principais reformas que promoveu, a Perestroika e a Glasnost. O objetivo de Gorbachev era salvar o socialismo e a União Soviética, mas para isso profundas mudanças eram necessárias. A palavra perestroika, que significa reestruturação, foi aplicada na área econômica. Só lembrando que a economia soviética no final dos anos 1980 era de total calamidade, passando inclusive por uma grave crise de desabastecimento, algo parecido com o que a Venezuela vive atualmente. As principais medidas adotadas pela perestroika foram reduzir os gastos destinados à indústria bélica, permitir a abertura de algumas empresas privadas, redução de incentivos fiscais, estimulação à entrada de capital estrangeiro no país, enfim, reduzir a interferência do Estado na economia e introduzir algumas características da economia de mercado. Contudo, a perestroika foi um grande fracasso. A economia e a população da União Soviética não estavam preparados para essas mudanças, que inclusive chegaram muito tarde, quando a economia já estava muito deteriorada e a população totalmente insatisfeita. Já a Glasnost, que significa transparência, foi aplicada na política, cujas principais medidas foram o combate à corrupção, o fim da censura à imprensa, a permissão para a criação de novos partidos, pondo fim à política de partido único, e a libertação de presos políticos. Com a implantação da perestroika e da Glasnost, Gorbachev passou a não interferir nas grandes mudanças que varreram o socialismo do leste europeu, como na Polônia, na Tchecoslováquia, que acabou se fragmentando em dois novos países, a República Tcheca e a Eslováquia, na reunificação da Alemanha, que ocorreu após a derrubada do Muro de Berlim em 1989, e na independência das repúblicas bálticas em 1991. Aí você deve estar pensando que com esse jeito de ser, Gorbachev conquistou todo mundo e conseguiu salvar a União Soviética. Mas foi justamente o contrário que aconteceu. No final das contas, Gorbachev se viu completamente isolado. Na União Soviética, houve a formação de dois grupos antagônicos, os militares, que compunham a linha dura, que não queriam perder os privilégios, tampouco o poder, e os liberais, que achavam que as reformas eram muito tímidas e que deveriam ser rapidamente aprofundadas. À medida que o prestígio internacional de Gorbachev crescia por permitir que a democracia aflorasse, sua popularidade interna batia recorde de rejeições. Foi aí que, em agosto de 1991, os militares da linha dura promoveram um golpe, colocando parte do exército na rua e prendendo Gorbachev. No entanto, esse golpe fracassou, pois sofreu pesadas críticas no âmbito internacional e principalmente porque enfrentou forte resistência dos liberais, liderados pelo Boris Yeltsin, que ganhou grande notoriedade e popularidade junto ao povo, tornando-se presidente da Rússia, que na época era a principal república da União Soviética. Em dezembro de 1991,
A Rússia, junto com a Ucrânia, declaram sua independência, sendo seguidas por outras 11 repúblicas. Gorbachev torna-se assim presidente de um país que já não existia mais. No dia 25 de dezembro de 1991, exatamente no Natal, Gorbachev renuncia ao cargo de presidente da União Soviética. E é assim que chega ao fim, de forma melancólica, um dos países mais poderosos e influentes do século XX. Com o fim da União Soviética, fica claro que o socialismo real, com uma economia altamente controlada pelo Estado e a falta de liberdade imposta à população, não poderia levar nenhum país a um futuro próspero. Atualmente, poucos países mantêm esse sistema, com destaque para a China, que, vendo o fracasso lá da União Soviética, tratou de reformular seu sistema, que hoje é conhecido como socialismo de mercado, meio que uma mistura entre socialismo na política, com bastante repressão do Estado, e liberalismo na economia, uma espécie de mistura de capitalismo com socialismo. Com o fim da União Soviética, surgiram 15 novos países, que, tentando manter algum tipo de relação, 12 deles formaram a Comunidade dos Estados Independentes. As exceções ficaram por conta das repúblicas bálticas, a Letônia, a Estônia e a Lituânia, que preferiram se afastar dos ex-países da União Soviética e procuraram aproximação com a União Europeia. Aliás, olha aí, a União Europeia, aqui no canal também tem vídeo sobre isso. A Rússia tornou-se a principal herdeira da União Soviética, herdando a maior parte do arsenal nuclear, do território e do assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O fim da União Soviética deu início a uma nova era, pondo fim à bipolaridade, surgindo a nova ordem mundial com a multipolaridade. Mas aí, isso já é um assunto para um outro vídeo. Agora, pera aí. Você já estava desligando, né? Agora presta atenção aqui rapidinho. Se esses vídeos te ajudaram de alguma forma, se você gostou, por que você vai sair sem deixar um like ou de fazer um comentário? Bom, a não ser que você não tenha gostado. Aí você pode sentar o dedo aí no dislike. Acredite, esse feedback não custa nada para você, mas é um grande incentivo para que eu continue fazendo os vídeos aqui no YouTube. Se for possível, divulgue em suas redes sociais, coloque nos seus grupos de WhatsApp e, se quiser, me segue lá no Instagram e no Facebook. Aí, pessoal, essa aí é a minha contribuição para os seus estudos, para o seu conhecimento com relação à Guerra Fria. Espero ter conseguido aí ajudar você. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aí no canal, de ativar as notificações. E ó, galera, foi um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Um beijão do tio Toby e até o próximo vídeo.